Ó, estamos ao vivo, grande honra. Eu falei que é extremamente repetitivo. Eu fico falando para todo mundo grande honra, mas eu tive o mestre Horion, agora o mestre Pedro Valente. É uma honra mesmo, então eu tenho que ficar repetindo. Gente, boa tarde, obrigado. Rose Grace, Pedro Valente, tamo aí. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade e para conversar sobre o jiu-jitsu, a minha querida irmã Rose, que já convive comigo há muitos anos, então, e poder estar também... Sorte a sua! E também estar nesse podcast Top 20 do Brasil, realmente, Top 20. Pois é, fizemos essa semana. A honra é minha. Muito obrigado pelo convite. Aí, você sabe que o Pedrinho é o neto preferido do meu avô, né? Já vou logo falar de cara. Eu li a história toda, eu conheço um pouco da história, porque é aquela coisa, você fica vendo... tem seminário do mestre Horion, aonde é? Na academia dos Valentes lá em Miami. Tem seminário do mestre Rickson, a galera vai. E é uma academia linda, né, cara? É um show. Inclusive, eu li que a academia sonho do grande mestre Hélio Gracie, né? Era tipo, se ele fizesse uma academia num formato mais atual, a dele seria o projeto ideal, né? É muito bonito o trabalho que vocês fazem aí, sensacional. Muito obrigado. Muito obrigado. Desde pequeno nós tivemos o grande mestre Hélio Gracie, não só como mestre no tatame, mas como um avô. Nosso amor, o amor que a gente sente por ele, meus irmãos, o Guilherme, o Joaquim, eu, e isso é um amor de família, um amor de avô. E temos certeza que ele sentia isso por nós também. E nós aprendemos eu não tenho isso... dúvida. E nós aprendemos isso com o nosso pai, que também começou a treinar com ele quando era menino ainda. E nosso avô também foi aluno dele, então nós somos a terceira geração de alunos diretos dele. E o que você disse é verdade. Nós, pelo menos, buscamos fazer uma academia que se ele estivesse aqui conosco, eu tenho certeza que ele está, de uma forma ou de outra, que ele esteja feliz com o que nós estamos fazendo, porque nós seguimos o que aprendemos com ele. E sempre evoluindo dentro dos princípios que aprendemos com ele. Então, isso para nós é muito importante. E muito legal, e deu super, super maravilhoso. É um modelo para qualquer um seguir, né? Modelo de business, de academia, tudo. É um sonho, a realização de um sonho de poder verificar que algo que tanto o tio Hélio, e era assim que eu carinhosamente o chamava, quanto meu pai, eles sempre disseram que através do trabalho nada é impossível, que nada vence o trabalho. E nós já estamos há muitos anos, né, dentro do tatame, todos os dias, dedicados integralmente à profissão de dar aula de jiu-jitsu, professores de jiu-jitsu, tentando ao máximo sermos os melhores professores de jiu-jitsu que nós possamos ser, e dentro disso nós temos tido sucesso. Então isso é muito gratificante, mas não é fácil. Não, né? Muitas vezes as gente pergunta qual é o segredo do business. Eu falo, tem que trabalhar. Se você não está disposto a trabalhar de manhã até de noite, o nosso modelo não é para você. Se você quer ganhar dinheiro sem trabalhar, não dá certo, né? Na Valente Brothers. Com certeza. A receita é muito trabalho. E respeito ao aluno, né? Amor pelo aluno. E não vou mentir não, Rafa. Na verdade, assim, quando eu quero saber alguma coisa que meu avô ia dizer, assim, a primeira pessoa que eu ligo é o Pedrinho sempre. Tipo, Pedrinho, o que você acha? É assim, era o seu avô... Tá bom. É muito legal. Você imagina como eu me sinto, porque certamente no caderninho de telefone da Rose, nos contatos dela, do telefone dela, ela tem muitas pessoas que poderiam fazer isso até melhor, muito melhor do que eu. Sim. Mas o fato que ela me liga é um motivo de grande alegria. Que ele é o melhor, né? É engraçado porque é a segunda pessoa que eu escuto falar isso hoje. O Daniel, que começou o contato pra gente poder fazer o podcast, Flanco. O Daniel Flanco falou a mesma coisa. Ele falou, cara, às vezes eu faço coisa pra Gracie Magazine,
a primeira pessoa que eu ligo pra perguntar, assim, de história, de acontecimentos e como era, como foi, não sei o quê, é o mestre Pedro Valente. Ele chama de professor, né? É o professor Pedro Valente. Então... porque o Pedrinho é um historiador nato, obviamente inteligentíssimo e conhecido demais do nosso mundo do jiu-jitsu e, né, da atualização. Porque, assim, teve as pessoas que conviveram, e Pedrinho, me corrige se eu estou errada, mas eu duvido que você vai fazer isso. Assim, teve as pessoas que conviveram, como meu pai, que conviveram com uma época do vovô, que o vovô era mais novo, que o vovô não sei o que, a época que meu pai viveu. Um exemplo, né? Meu pai e o tio Helson conviveram com meu avô. Mas aí teve também os últimos anos do vovô, que o Pedrinho estava muito conectado com ele. Então, assim, como neto, assim, como neta que eu sou, o Pedrinho, tipo assim, um neto também, a nossa visão do vovô é um pouquinho diferente, né? E assim, ele já estava fazendo coisas diferentes, mais updates, essas coisas. Assim, é completamente diferente a visão que a gente tem dele com a visão que o meu pai tem e que o tio Helson tem. Sim. O que não faz ser errado, só faz ser da nossa própria maneira, entendeu? Né? Se complementam, né? Se complementam, mas assim, quando eu quero saber alguma coisa do meu avô mesmo, eu não penso em ligar para ele nenhuma pessoa, eu ligo pro Pedrinho Valente, porque ele é um historiador nato. Ele tem muita coisa, muito documento, muita coisa que fala do vovô. Eu adoro a lista das mulheres. Você não tem aí, né? A lista de uma esposa perfeita? Você tem? Se eu tenho aqui. Existe essa lista, mestre? Ô, Pedrinha. Como assim, cara? Não tá comigo. Você lembra? Vai ficar para um próximo podcast. Eu lembro, sim. E vai ficar para uma próxima. Mas tem alguma aí que você lembra de cabeça aí? Tem aquela lista. Lembro, né? A coisa mais importante para ele era. Não, a lista não tem aqui comigo, mas. Não, eu tô sabendo agora disso, mas assim, me dá uns 2 ou 3 da lista que você lembra. A coisa mais importante que eu lembro é que ele prezava muito a verdade. Né? Ele e a mulher, na concepção dele, não só a mulher, o homem, qualquer um, mas nesse caso a mulher, que ele estava falando da mulher ideal. Uma mulher verdadeira, uma mulher que sempre te falasse a verdade, que fosse honesta com você, que dividisse os sentimentos dela com você. Eu acho que isso era muito importante para ele. E algo que me influenciou muito, e nesse trabalho de pesquisa que eu venho fazendo juntamente com meus irmãos, nós nos guiamos muito por isso. A verdade. Doa quem doer. A verdade. Então, isso foi algo que nós aprendemos com ele também, com nosso pai e com ele. Qual foi um dos fatos assim que você aprendeu com essa história do jiu-jitsu verdadeiro, que é completamente diferente da história que a gente conhece hoje em dia, que é conhecida nossa, que você fala, meu Deus do céu, isso aqui não é verdade? Não, eu não diria que existe algo na história que eu vou falar assim, isso não é verdade, até porque esse trabalho de pesquisa não é fácil. E como no exército, cada um tem a sua função. Né? Então, muitas vezes as pessoas, né, esperam que uma determinada pessoa tenha um conhecimento histórico e a pessoa está contando o que ela pensa, o que ela sabe, o que ela escutou, o que ela ouviu falar, mas não houve assim, realmente um trabalho profundo como esse trabalho que nós estamos fazendo. Então não há nada assim realmente que eu diga, isso não é verdade, isso é mentira. Não. O que há é a descoberta de fatos que realmente complementam essa história. Mas nada que contradiz. Eu lembro de um que contradiz. É difícil assim dizer que não há nada que contradiz. Às vezes há equívocos em datas, mas coisas que realmente não alteram o principal. Né? Quando nós falamos da história do jiu-jitsu no Brasil, nós não podemos deixar de mencionar Carlos e Hélio Gracie. Sim. Né? Os irmãos Gracie, como eram chamados na época, como eram conhecidos na época, e o sucesso que eles conseguiram. O Carlos, um visionário, é um homem que, à frente do seu tempo, você imagina, um menino lá em Belém do Pará, né, se deparou com a academia do Conde Coma, e depois no Rio de Janeiro foi para Belo Horizonte com um amigo lá de Belém, Donato Pires dos Reis, que levou ele para dar aula na polícia de Belo Horizonte, depois foi para São Paulo, depois foi para o Rio, abriram uma academia na Marquês de Abrantes, em 1930, que se chamava Academia de Jiu-Jitsu, junto com esse Donato Pires dos Reis. E daí o Donato depois saiu e eles continuaram o nome Academia Gracie. Esse nome passou a ser usado em 1932, porque se você observa, eles faziam uma propaganda no jornal O Globo na época, e era Academia de Jiu-Jitsu, e aí de repente, de uma semana para outra, ou de um dia para o outro, passa a ser Academia Gracie de Jiu-Jitsu. E nessa época ali já dizia, direção, Carlos e Hélio Gracie. Então quando o nome Academia Gracie aparece, já eram os dois irmãos, e essa união deles foi fantástica. Eu estava conversando com o Hillion essa semana,
E ele me contou que o pai dele tinha um sótão lá na casa de Teresópolis e que ele subia e se trancava lá por horas e que ele não se lembra do pai ter passado um dia, né, antes de chegar na idade mais avançada, sem fazer ginástica, 40 minutos de ginástica. E que ele tinha uma biblioteca fantástica lá. Quer dizer, lia muito, estudava, tinha esse cuidado da pesquisa, do estudo. Então, ele se especializou no jiu-jitsu de uma maneira muito profunda, principalmente na parte filosófica, na parte técnica, é claro, mas também na parte filosófica. E através desse estudo, por exemplo, uma coisa que pouca gente sabe é que o Mitsui Maeda, o Conde Poma, ele já falava em alimentação. Isso já era parte do jiu-jitsu que era apresentado no mundo. Isso é tido como uma parte do jiu-jitsu pelos japoneses naquela época. Quando eles apresentavam o jiu-jitsu, eles falavam em alimentação. Uma alimentação saudável, natural, não comer muita carne, muito parecido o espaçamento das refeições, muito parecido com o que nós fazemos. Mas o que o Carlos fez? O grande mestre Carlos fez? Ele foi pesquisar, ele foi estudar, estudou diferentes autores em algumas encruzilhadas que ele achava, como o Hillion me contou, ele aí fazia experiência, o Tio Hélio me contava isso também, para chegar às suas próprias conclusões. No campo espiritual também, ele se desenvolveu muito, estudou muito isso e juntou tudo isso, criando uma filosofia que foi a base da criação do próprio Tio Hélio, que foi criado, como ele dizia, pelo irmão mais velho, né, que era 11 mais velho. Ele tinha no Carlos uma figura paterna. Então ele foi o maior representante da teoria da filosofia do Carlos. E o Carlos tinha muito orgulho do irmão mais novo, que realmente foi um gênio do jiu-jitsu. Ali você tinha uma genialidade. Claro que ele tinha um conhecimento profundo da essência do jiu-jitsu. Quanto mais eu estudo esses livros japoneses antigos, que são fantásticos, e você ali, uma coisa que é surpreendente, Rose, é que você encontra, isso era algo que eu não sabia, um jiu-jitsu muito sofisticado, tanto na parte prática, técnica, quanto na teoria. Essa ideia de não usar força, do fraco poder sobrepujar o forte, né? Tudo isso está na essência do jiu-jitsu. Mas eu acho, pelo menos que eu tenha visto, o Hélio Gracie foi a pessoa, mas de longe, com todo respeito aos outros praticantes de jiu-jitsu, mas o que mais representou isso na sua ciência, na sua essência, o que mais foi fiel a esses princípios do jiu-jitsu. E por isso que ele é uma pessoa que, né, daqui a 200 anos não vão se lembrar mais de mim, não vão se lembrar mais, né, de muitas pessoas, mas o Hélio Gracie vai ser lembrado. E ele merece isso. Com certeza. Né, por esse trabalho maravilhoso que ele fez. Esse twist de trazer a arte do Japão e colocar em prática no Brasil, naquela época, naquele tempo. Inclusive, a gente estava falando desse negócio de a gente escuta muita coisa, nem tudo é 100% verídico, né? Não vamos chamar de mentira, mas a internet hoje possibilita muito isso. Então a informação vem tanta que acaba falando coisa que de repente não foi como aconteceu, e é importantíssimo ter esse pé no chão, na raiz da história, para poder sempre lembrar a verdade. Mas não importa de onde vem a notícia, o grande mestre Hélio é a base ali, da onde até mais na história do que o próprio o grande mestre Carlos acabou ficando como um ato secundário ali, porque acho que foi meio a escolha deles, né? O suporte, a parte de ciência, alimentação. Vamos dividir em time aqui, em trabalho de time, e fazer esse negócio funcionar. Olha, eu pessoalmente, principalmente do que o meu pai me ensinou e me contou, eu não daria ao Carlos essa figura de papel secundário. Não, eu sei, ele falou isso sem querer, ele falou sem querer. Não é só para explicar, porque muitas vezes essa comparação, eu acho essa comparação, quem foi mais importante, ela é uma comparação prejudicial para o jiu-jitsu. Com certeza. Mas eu não tava, mestre, eu não tava comparando, pelo amor de Deus. Não, eu falei que mas você sabe que o Carlos... A Rose tá com isqueiro aceso ali, querendo botar fogo aqui. Rose, deixa eu só dizer uma coisa que eu acho importante. Não, eu sei que não foi isso que você quis falar, mas eu acho que às vezes o que acontece é o seguinte, as pessoas não entendem que o próprio Carlos Gracie dava esse protagonismo ao irmão mais novo. Isso. Ele ficava por trás. Ele era o cara, ele tinha uma outra faceta do Carlos Gracie genial, era essa questão da imprensa, né? Ele criou o apelido do Valdemar Santana, o Leopardo Negro,
O grande mestre João Alberto Barreto, que também é uma figura fantástica, ele também conta uma história que, né, uma época que havia um desafio com o Leão de Portugal, que era um lutador português, estava no Brasil, que era muito forte, e ele tinha umas tiradas, o Carlos Gracie, fantásticas, e ele disse ao João Alberto, vai na imprensa e diz o seguinte, reduzirei o Leão de Portugal a um simples cabrito português. Então, ele tinha essa visão e muito se deve a ele a expansão do jiu-jitsu no Brasil. Porque é importante, como você falou, da propagação do jiu-jitsu do Japão para o Brasil, não foi só no Brasil, viu? Em muitos lugares do mundo era praticado um jiu-jitsu muito bom. Até na Alemanha tinha um lutador chamado Eric Hanna, um professor de jiu-jitsu, que fez desafios contra lutadores de boxe, uma história parecida até com a que foi feita no Brasil. E em outros lugares também. O que acontece é que, e aí que entra o grande mérito dos irmãos Gracie, do Carlos e do Hélio Gracie, que eles conseguiram manter isso. E principalmente com a grande pressão que houve do judô mais para frente, em fazer realmente o jiu-jitsu virar judô e fazer o jiu-jitsu se adaptar às regras do judô, eles resistiram e conseguiram preservar durante muito tempo o jiu-jitsu na sua concepção original. Sim, sim. E eu, inclusive, estava falando que foi... Eles decidiram ali pro bem como você falou, né? Ele meio que puxava o Hélio para ser o frontman ali. Não há dúvida. E ele ficou na história da dieta ali, aquele estudo sensacional que ele fez. Você tem que lembrar que naquela época, né? A cabeça do cara em falar assim, olha... eu tive uma aula com o mestre Rorion aqui em 2 sessões, a gente fez 2 podcasts, então ele um cara naquela época com aquela cabeça e falar assim, olha, não, o corpo tem que estar saudável e vamos fazer essa dieta baseada nisso para que a arte que a gente está tentando mostrar seja feita mais eficiente. Ele também falava em vegetarianismo. Eu tenho um artigo, uma entrevista que ele deu em 1934, ele falando em vegetarianismo naquela época. Pouca gente falava. Pois é. Então, realmente, um homem à frente do seu tempo que teve uma... E também a positividade, ele tinha essa filosofia de você acreditar sempre, né? E ele estava lá sempre nas lutas que o Hélio Gracie teve, o Carlos Gracie estava sempre no corner dele, e tanto na parte técnica, quanto na parte mental, quanto na parte da alimentação, tudo. É uma figura fantástica. E o Hélio Gracie executando com maestria, dentro da sua genialidade, o método de ensino que ele usava para poder ensinar jiu-jitsu a qualquer pessoa. Em inglês a gente chama isso de Adapted Physical Education, uma educação física adaptada. E ele tinha essa capacidade, podia chegar a qualquer pessoa, uma senhora, uma velhinha, um velhinho, qualquer pessoa, uma criança, ele adaptava a aula para poder fazer com que aquela pessoa não só aprendesse, mas acreditasse que realmente podia fazer. E isso... realmente era uma coisa que ele tinha, esse método, e é fantástico. Muito legal. Ô Pedrinho, essa história, tipo assim, uma das coisas que eu ouvi falar sempre a minha vida toda, e depois eu ouvi dizer que não era tão verdade, verídico, era o fato de que o vovô era um cara muito fraquinho. A história que eu sempre fui contada, assim, que eu conhecia, era que o vovô Hélio era um fraquinho, ranzinho, né? Ranzinho, como é que fala isso? Ranzinza, mas isso é mais velho. Não, ranzinza é mal-humorado. Tá falando de Haki. Não. Hakiri, isso. Que ele era fraco, que ele não sei o que. E aí o vovô tinha feito a dieta para ajudar o vovô Hélio a ficar mais forte. E essa é a história mais ou menos que eu sempre tive a minha vida toda. Mas assim, depois você descobriu... obviamente, através dessas coisas todas, que era a história realmente é um pouquinho diferente, que o vovô não era um fraquinho desse jeito. A história, só vamos para separar as coisas, a história da alimentação, o que eu sempre ouvi foi que tinha mais a ver com a esposa, claro que inspirado pelo jiu-jitsu, porque o Maeda, o Conde Koma já falava em alimentação, mas a esposa do Carlos, a mãe do Carson, do Robson, a primeira, Carmen, que se chamava, ela teve tuberculose. Exatamente, sua avó. Ela teve tuberculose. E aí esse foi a grande motivação para o Carlos estudar a alimentação, foi exatamente para tentar salvar a sua avó. Que legal. E em relação a essa parte de que o tio Hélio era fraquinho e magro e tudo isso, eu não tenho dúvida de que isso seja verdade. Porque, inclusive, o tio Hélio me contava as histórias da época, que ele tinha dificuldade na igreja de ficar ajoelhado,
dos desmaios e tal. A única coisa que aí pode haver uma certa confusão, não mentira, nada disso, mas uma certa confusão é exatamente de quando isso aconteceu. Porque ele teve uma infância difícil, a mudança de Belém para o Rio, a separação dos pais, houve ali eventos traumáticos, e nós sabemos que ele foi morar sozinho nas instalações do Clube de Regatas do Botafogo, ainda adolescente. Então, um tio dele era diretor do Botafogo, e ele, tio por par de mãe, então ele conseguiu morar lá no Botafogo e era no Clube de Regatas, onde havia o remo. Então, no início, ele era patrão, ficava ali no barco, né, porque era levinho, sentava no barco e ficava incentivando os caras no remo. Mas depois, isso é uma descoberta nova, ele virou nadador do Botafogo também. Ela é nova, mas ao mesmo tempo não é, porque o meu irmão Guilherme já tinha me dito que uma vez, conversando com o tio Hélio sobre preparação física, sobre a saúde orgânica, ele disse que o tio Hélio, dando um exemplo para ele de hábitos saudáveis, ele falou, eu quando era nadador, eu estava cometendo esse equívoco na minha preparação e o meu tempo não estava muito bom. Aí meu técnico me deu o conselho, não me lembro exatamente o que era, e aí eu melhorei o meu tempo. Então ele tinha já contado para o Guilherme essa questão da natação. Então eu imagino que ele sofria desses problemas e a natação deve ter ajudado muito a ele também a superar isso. Porque outra coisa que o tio Hélio me disse também é que a primeira vez que ele ouviu falar em jiu-jitsu foi quando ele soube que o Carlos tinha lutado com um japonês, Gel Omori, que ninguém da família sabia que ele lutava jiu-jitsu. Essa luta, a primeira, aconteceu em 1928 e 1929. Nossa, que loucura. Então aí o tio Hélio já tinha 14 para 15 anos. E ele ainda estava porque essa época o Carlos morava em São Paulo, o tio Hélio estava no Rio. Aí depois Belo Horizonte, São Paulo, e depois em 30 é que o Carlos vem para o Rio e vai morar nessa casa da Marquês do Abrantes, no Flamengo, e eles montam uma academia lá com o Donato. E aí o tio Hélio sai do Botafogo e vai morar com o irmão. Quer dizer, ele já nadava. Uhum. Então ele já era um atleta da natação. Agora, há atletas magros. Então, ele lutava com caras muito maiores. Então, por isso que às vezes a história, o que acontece é o seguinte, você tem os fatos, mas também há a interpretação dos fatos. E hoje em dia, tem muita gente do contra, né? Não sei se pelo sucesso dos irmãos Gracie, tem muita gente querendo mostrar que não é bem assim e tal, e usando a história, mas aí dando uma interpretação negativa para essa história. E aí que eu acho que nosso trabalho entra. Sim, os fatos, a verdade sempre, mas vamos interpretar a coisa com imparcialidade. Né? Porque eu vejo que tem gente de um lado querendo proteger e gente de um lado querendo denigrir. Vamos contar a verdade, vamos interpretar de forma imparcial, porque a história dos irmãos Gracie é tão fantástica que a gente não precisa exagerar nada, a gente não precisa proteger ninguém. Vamos contar a verdade que eles vão ficar muito bem na fita, eu garanto. Com certeza. Porque a trajetória deles é fantástica. Por que você não escreve esse livro logo de uma vez, hein? Escreve um livro contando tudo, porque senão eu tenho que parar de te ligar. Eu paro de te encher o saco. Não, é sério, eu não vou escrever não, para você continuar me ligando, porque senão você para de me ligar. Mas um dia, que a gente está tão ocupado aqui dando aula. Pois não, mas olha só, você tem que lembrar que as minhas filhas têm que ler isso aí. Olha a quantidade de livro que você tem. Isso vai acontecer. Pelo amor de Deus, Pedrinho. Isso vai acontecer. Tem uma... Isso é o que chega a mim por aquela coisa que a gente estava falando, né? A própria internet vem e eu li a respeito. Tem uma área aí na sua academia que é dedicada à história do jiu-jitsu. Eu estou aqui, inclusive, né? A biblioteca. E é aberto para aluno, para quem... Não é aberto no sentido que a porta fica aberta, as pessoas podem entrar, não. Mas nós sempre trazemos alunos aqui atrás, fazemos reuniões, conversas sobre a história, qualquer aluno que tenha esse interesse, inclusive aulas individuais. Muitos alunos, às vezes, querem fazer uma aula particular de filosofia, de história, ele senta aqui na biblioteca e a gente faz isso. Para nós a filosofia é muito importante. Mas você tem uma áreazinha atrás da academia que é tipo assim, uma história, um museu de museuzinho, fotografia da história do jiu-jitsu. Quando a gente abre a porta da biblioteca aqui, a gente está nesse museu, nessa galeria de fotografias, então a biblioteca quase faz parte disso. É uma seção que a gente tem aqui na academia dedicada à preservação da história e da filosofia do jiu-jitsu, que são muito importantes. Então a gente faz esse estudo e realmente tem
um material fantástico. A gente conseguiu, através de muitos anos, a gente já faz esse trabalho de pesquisa há muitos anos, e meu pai já fazia. Tem vários livros aqui na biblioteca que são livros dele, que ele comprou desde a década de 50, a partir da década de 50, e então nós estudamos muito, e é fascinante ver o quão bem os irmãos Gracie representavam essa história e essa filosofia, como eles entendiam isso profundamente. Quanto mais a gente lê esses livros, porque realmente nós encontramos figuras incríveis no Japão, grandes mestres de jiu-jitsu, que já não estão mais aqui há muitos anos, pessoas que viveram no século passado, até no século retrasado, mas que, através dos seus artigos, dos seus livros, nós podemos verificar que eles tinham um entendimento de jiu-jitsu fora do comum. E eu acho que o bacana... Desculpa te cortar. Não, mas não. eu acho que Você fala isso todo podcast, cara. Já percebeu isso? Tá vendo? Tipo o Jô Soares, né? Mas porque eu não quero perder o ponto. É importante lembrar, ver também a qualidade que eles tinham para passar o ensinamento para frente. Porque quando você analisa isso, e você é parte disso, né? Uma curiosidade é que a família Valente, né? O teu pai, vocês, seus irmãos, é a única família, fora os Gracie, que tem a faixa preta entregue pelo grande mestre. É verdade. E isso é algo que nós temos que render essa homenagem ao nosso grande mestre Hélio Gracie. Esse método de ensino fabuloso que ele utilizava. Ele organizou uma coisa realmente fantástica, mas não só isso, ele tinha esse instinto. Isso é reconhecido até no próprio livro do Carlos Gracie. Deixa eu pegar aqui, um segundo. Olha ele. Ninguém segura agora. Não, olha, na biblioteca. E olha que honra, o podcast com o mestre Pedro Valente de kimono fazendo o podcast com a gente, pô. Esse eu livro... vou pegar meu kimono também dele. Eu tenho um kimono do Valente. Eu vou pegar o meu também. É o kimono do Pedrinho. Aqui, esse livro. O único kimono que eu tenho em casa é do Pedrinho. É muito bom o kimono dele, falando sério. Mas eu sei esse livro, exatamente. Esse livro foi escrito em 1948, Introdução ao Jiu-Jitsu, né? Tem até uma dedicatória para o meu avô Silo aqui. Uau. Ao líder espiritual, Dr. Silo Valente, do seu amigo e admirador. Então, Introdução ao Jiu-Jitsu, olha aqui a foto. Demais. Que legal. E o interessante é que há um prefácio desse livro, escrito pelo Henrique Pongetti, que era uma figura fantástica, uma figura muito respeitada na época, inclusive foi aluno dele, e diz o seguinte, no prefácio do livro do Carlos Gracie. Carlos Gracie fez de seus irmãos lutadores admiráveis, mas para benefício nosso, fez também deles grandes instrutores de jiu-jitsu. Só conheço a escola de Hélio, o mestre perfeito, frequentadíssima por homens de todas as idades e de todas as situações sociais que ali vão buscar mais ainda do que uma incomparável arma de defesa, a saúde física e moral. Hélio aprimorou-se no estudo profundo dos golpes, tornando-se, em certos casos, um inovador. Mas, como mestre, ampliou seus conhecimentos de fisiologia humana para resguardar seus alunos idosos de quaisquer surpresas. Um espetáculo admirável da sua academia é a aula suave de jiu-jitsu para esses homens não mais jovens, mas jovens bastante para reagir contra o poder dissolvente da vida sedentária. Então... Parece que está falando de hoje, né? Você bota isso hoje, é super atual, né? Muito atual, e nós aqui continuamos isso porque temos alunos acima de 80 anos treinando, e essa técnica suave do jiu-jitsu, né? Porque o jiu-jitsu é arte suave. Então, essa técnica, essa suavidade, essa delicadeza, como ele gostava de dizer, ela nos permite beneficiar pessoas de todas as idades. É muito legal. E na conversa que eu tive com o mestre Rony, eu toquei nesse assunto, porque era aquela primeira, eu vou chamar de leva, por um termo popular só, mas aquele primeiro grupo, né? O mestre Rony, o mestre Rickson, Royce, a família de vocês... Estão aí ensinando até hoje, assim, a mais alta qualidade. E eu ainda falei, quando o mestre Rorion abriu a garagem dele lá na Califórnia, falei, o cara, ele falou, o pessoal fazia aquela aula e se apaixonava. Eu falei, mas pera, se apaixonava porque era o senhor dando aula.
Entendeu? O cara vai na Sem fonte dúvida, ali sem dúvida, sem sem dúvida. saber que tá fazendo a aula assim, tirando o mestre Hélio, ele é um dos, sei lá, dos 10, 15 sortudos que teve a oportunidade, e não só de captar o que o mestre Hélio passava, mas mostra a qualidade de ensino do mestre Hélio. Exato. O tio Hélio ele deu 28 diplomas, se eu não me engano, em vida. E o primeiro foi dado em 1949. O Pedro Emetério e o Carson foram os primeiros. Então você imagina, são poucos. Sim, 28. Para 28. tantos anos. Exatamente. E essa conversa que nós estamos tendo aqui sobre dar aula para criança, dar aula, esse método de ensino, me faz lembrar muito também do Royler, do mestre Royler Gracie, que nós também tivemos a oportunidade de aprender muito com ele, e ele também tem essa habilidade, às vezes você olhar uma aula particular do Royler com uma criança é uma coisa formidável. Então, realmente, esse método de ensino ele é fantástico, e nós buscamos aqui em Miami preservar esse método, e temos tido muito sucesso, exatamente porque somos fiéis a isso. O próprio mestre Rorion está resgatando esse método com o Gracie Mastermind, que vai acontecer aí na academia de vocês, né? Exatamente. Vamos fazer o plug do projeto do mestre. Vai ter que ser adiado pela questão do coronavírus, né? Nós aqui estamos tomando todas as precauções para proteger os nossos alunos e também para proteger a comunidade. Muito importante, dentro da filosofia do jiu-jitsu, nós sempre pensarmos no próximo e não sermos egoístas. Então, isso partiu do próprio Rorion, que nos ligou, e de comum acordo nós decidimos adiar, não temos uma data ainda, mas isso vai acontecer mais para frente. Estava marcado para março 26 ou 21? Exato, 26? Era 21 de março. 21 de março, mas né? não vai mais acontecer no 21 de março, e a gente vai anunciar a data assim que a situação se normalizar. Esse episódio provavelmente vai ao ar depois disso, mas eu vou... Isso é bom saber, porque eu vou botar alguma coisa na página, no canal do YouTube, porque a gente postou o episódio com uma certa urgência para poder tentar abranger e trazer mais gente para fazer. Entendi. Eu quero falar um pouco dessa história com o coronavírus. A gente está aí numa epidemia que está começando aí, tá uma pandemia loucura. Global, né? Mas eu queria só fechar, a Rosa não gostou, mas eu queria só fechar nesse negócio que a gente estava falando do método de ensino do grande mestre Hélio, do grande mestre Carlos, e que o mestre Rorion tá trazendo de volta na raiz, né? Eu achei tão legal quando eu li a respeito, um pouquinho antes da gente fazer o episódio com ele, que é uma ideia genial, porque eu, como uma nova geração de aluno de jiu-jitsu, eu me identifico 100% com isso. Eu não quero aprender jiu-jitsu por ponto, eu não vou competir, eu tenho 40 anos de idade, eu sou faixa azul. Eu quero aprender porque eu gosto, porque é uma coisa que me faz... Eu costumo dizer assim, eu faço 1h30 de treino, posição, enrola, não sei o quê, sai exausto, mas é um exausto bom. Você não se sente assim depois de correr 1h30 ou de malhar 1h30, entendeu? Aquela conexão do jiu-jitsu, da posição, porra, o cara me pega, você pega o cara, dá uma sensação tão boa, e eu acho genial resgatar, eu ficaria super honrado de poder fazer uma aula dessa e ver como é que era ensinado isso em 1940, pô, que é o que... É só ir na academia do Pedro. Não então, mas são poucos lugares, mudou tanto o esporte, o jiu-jitsu cresceu e se desenvolveu de um jeito que tem 3 ou 4 variações diferentes hoje, né? O jiu-jitsu ele é um só, mas existem especializações, né? Então existe a especialização na luta de competição, que é válida, e as pessoas elas focam nisso, e sempre que isso for feito de uma maneira saudável, prezando a saúde, o respeito, né, a filosofia do jiu-jitsu, a boa educação, isso é muito bom, e nós apoiamos, mas não é a nossa especialidade. A nossa especialização é 100% defesa pessoal. Então tudo que nós fazemos é defesa pessoal, e às vezes a pessoa confunde, acha que defesa pessoal é só em pé. Não, a luta é defesa pessoal, quando o foco é uma situação real. E nós, então, praticamos a luta de jiu-jitsu, claro,
mas em vez de nos especializarmos nos pontos, nas regras da competição, fazemos de uma maneira que ajude os nossos alunos a estarem preparados para se defender numa situação real. E nós fazemos isso com o intuito exatamente do que você falou, de pessoas como você, praticantes de jiu-jitsu, professores de jiu-jitsu, que nós temos recebido aqui a visita de tantos faixa pretas, campeões, pessoas fantásticas que vêm aqui para poder conhecer esse outro lado. Atrás do resgate da história, né? Isso aí. Para a gente é uma grande honra poder receber esses campeões, receber essas grandes personalidades do jiu-jitsu aqui em nossa academia e poder dividir um pouco do que nós fazemos. E voltando na história do Hélio, é referência, né? A pessoa quer... Aonde é que eu vou para aprender do jeito que era, né? E são poucos lugares, vocês, um deles, e aí tem o mestre Rory, o mestre Rickson ainda mostrando, mas é legal o pessoal atual indo voltar, olhando para trás e fala, pô, de repente não era para ser assim, vamos olhar. Eu nem acho que é voltando para trás, nem nada disso, não. Eu acho que quando você tá mastering alguma coisa, quando você tá melhorando, você é um faixa preta de jiu-jitsu, você jamais pode aprender ou parar de aprender. Então, tudo que você está aprimorando, aprendendo, melhorando, é o que você tem que estar procurando, né? Sim, você nunca vai parar de aprender. Você imagina se o Pedro amanhã vai parar de aprender. Imagina. Ele aprende com os alunos dele, aposto, mais do que ele aprende com qualquer outra coisa, né? É verdade. Então, assim, quando você para, que você fala, aprendi o jiu-jitsu, tô faixa preta, não vou aprender mais nada, aí complica a história. Eu tive uma conversa dessa com faixa preta, aluno do tio Cássio das antigas, eu tava conversando com ele tava dando uma aula na minha frente, ele tava falando dos pontos. Aí aqui são 2 pontos na competição. Eu falei, meu Deus do céu. Ele saiu da aula, eu falei... Deixa eu falar uma coisa. O que acontece é o seguinte, hoje em dia, antigamente, quando os campeonatos... Porque a gente tem que saber que o campeonato de jiu-jitsu é uma coisa recente, uma coisa que foi inventada no Brasil. Né? Essas regras, isso não existia. Isso é uma coisa genuinamente brasileira, esse esporte. Baseado no jiu-jitsu japonês, mas o esporte é brasileiro. O jiu-jitsu é japonês, mas o esporte é brasileiro. No começo era uma coisa que acontecia 2 vezes por ano, depois um pouquinho mais, eram poucos campeonatos. Então, mas hoje em dia o esporte se tornou muito competitivo. Então, há uma especialização muito grande. Então, o competidor, para ele realmente estar na ponta dos cascos, como nós falamos na linguagem do jiu-jitsu, para ele estar preparado, ele não tem praticamente tempo para poder fazer outras coisas, fora daquele universo. Então, essa especialização no campeonato, ela quase que foi necessária. E você vê que os grandes campeões de jiu-jitsu hoje em dia, eles são focados nisso. Mas muita gente não sabe que o jiu-jitsu, dentro do seu escopo completo, dentro do jiu-jitsu integral, vamos dizer assim, muito pouca gente sabe que o jiu-jitsu tem golpes traumáticos. Tem soco, tem chute, tem cotovelado, tem joelhado, tudo isso faz parte do jiu-jitsu. No Japão se chamava Temi-Waza. São as técnicas de traumatismo. Né? E é raro você aprender técnica de traumatismo dentro de uma academia de jiu-jitsu. Às vezes, até na academia de jiu-jitsu, eles têm uma aula de Muay Thai, uma aula de kickboxing, mas porque não ensinam, ou não aprenderam, ou não sabem as técnicas ou a estratégia do traumatismo do jiu-jitsu. Porque as técnicas, você dá um soco, tem a melhor maneira de dar um soco, o boxer sabe dar um soco, o karateca sabe dar um soco, mas a questão não é essa, a questão é qual é a estratégia do jiu-jitsu. O jiu-jitsu é uma estratégia. Então, você aplicar a joelhada, o chute, o pisão, a cotovelada, mas dentro de uma estratégia, e nós também temos feito um trabalho aqui muito importante, meu irmão Guilherme, que também é especialista nessa área, tem estado à frente disso, e isso, nossos alunos gostam muito, e isso tem sido muito positivo. Abraço. O Guilherme faz o quê? Ele dá aula você está falando que o Guilherme ele dá o quê? Como assim? A gente tem uma aula aqui que chama Striking Techniques. Aula de golpes traumáticos, sim, já há muitos anos. Já há muitos anos, com luva, com protetor de canela, com tudo isso, claro. E é feita a parte de ataque e defesa do jiu-jitsu, né? Dos golpes traumáticos. Então, deixa eu fazer uma pergunta assim, Pedro, para você, se o Rafael me deixar, né? O negócio é o seguinte... Eu tô quietinho aqui, Rose. O vovô... Eu lembro do vovô, assim, e me corrige se eu estiver errada. O vovô não era... Ele era fã do MMA como um esporte geral ou não era? Porque a impressão que eu sempre tive dele é que tinha alguma coisa que não era
Assim, a gente já tinha provado que tinha que ser provado e não era muito fã da parada toda. É ou não é? Eu acho que você dizer se o Hélio Gracie era fã do MMA ou não, ele gostava de dizer que ele não era fã de muita coisa, não. Mas... só para falar aqui no termo de linguagem. Casca grossa raiz, a raiz dos casca grossa, né? Não faz porra nenhuma, não. Ele gostava, ele achava, a linguagem dele era mais se era positivo ou se não era positivo, né? Ele tinha essa coisa do positivo ou não. Mas eu acho que aí a gente deve, e eu tenho certeza que se ele tivesse aqui, ele estaria dizendo a mesma coisa. Ele tinha um grande respeito pelos lutadores, pelos praticantes de qualquer modalidade que fizessem isso de uma forma honesta e de uma forma saudável, dando bons exemplos. Ele achava negativo os maus exemplos, né? Achava negativo a pessoa realmente ter um estilo de vida negativo que fosse influenciar mal, principalmente a juventude. Agora, qual era o propósito dele? O propósito dele era provar a eficiência do jiu-jitsu. E como é que ele fazia isso? Ele achava que se alguém que não soubesse jiu-jitsu tivesse alguma dúvida, poderia ali ser feito um confronto, uma luta, para poder mostrar o jiu-jitsu de uma maneira delicada. Eu tenho até isso por escrito, ele dizendo, você não precisa machucar o cara. Eu lembro lá no UFC, dentro do vestiário, lá com o Royce, eu estava lá, nos primeiros 5 UFC que o Royce lutou, eu tive a honra de estar lá presente, e ele sempre repetia antes da luta, meu filho, não precisa machucar o cara. Ganha dele de uma forma delicada para poder mostrar que a gente também ensina um processo mais humano de defesa pessoal, que o golpe traumático ele vai ser usado se não houver outra possibilidade, mas que é melhor você dominar uma pessoa sem precisar machucá-la. Então, quando você luta, um lutador de jiu-jitsu luta com uma pessoa que não sabe jiu-jitsu, isso é possível. Agora, quando você cria um vale-tudo, ou uma MMA, com golpes traumáticos entre 2 praticantes de jiu-jitsu, aí a coisa, inevitavelmente, acaba se tornando mais violenta. Né? Porque existe ali um cancelamento das técnicas, uma resistência às técnicas. Então, esse não era o propósito dele, promover um esporte para que as pessoas pudessem lutar e criar campeões. Esse não era o propósito dele. Ele sempre dizia, eu nunca fui lutador de jiu-jitsu. Eu era um professor de jiu-jitsu que, na minha época, era necessário demonstrar o jiu-jitsu e as minhas lutas eram espécies de demonstração. Porque ele, se você vê, ele não teve tantas lutas assim. Lutas valendo golpe traumático, vamos lá, ele teve em 32 com Fred Ebert, que não valia soco de mão fechada, valia cotovelada. Enciclopédia. Enciclopédia. Eu pensei a mesma coisa. Irmão, qual que é a tua conversa Lutas, dessa? Vamos lá, parece que tá falando... Em 1900, vou nem falar mais nada. Novembro de 32, ele lutou com Fred Ebert, que foi a luta que realmente o celebrizou. Ele sempre tinha muito orgulho que o Globo dedicou a página inteira a essa luta dele. Ele sempre dizia isso, ele tinha orgulho disso. Com 18, 19 anos, teve uma página inteira do Globo dedicada à luta dele. Então, isso aí, o Fred Ebert era um cara pesado, grande, teuto-americano, que foi lutar no Brasil. Então, teve essa, depois teve a do Dudu, que foi em 35, que essa foi vale tudo mesmo. Ele dizia que foi a luta mais violenta que ele participou. E ele venceu o Dudu, que era um lutador também mais pesado, tinha uns 80 quilos, um cara de luta livre. E, muito mais tarde, ele lutou com Valdemar Santana, também foi uma luta de vale tudo, de kimono, mas vale tudo, em 55, foi a célebre luta de 3 horas e 40 minutos. Uau. E depois ele fez um desafio na televisão, com o tal de Valdomiro, isso já estava mais velho, foi na década de 60, 67, se não me engano, e ele já mais velho, o cara desafiou ele lutou com o cara e ganhou do cara rapidamente nos estúdios de uma televisão, num programa de televisão da época. Então, e essa nem foi uma luta oficial. Então, lutas oficiais mesmo, de valendo golpe traumático, ele fez 3. Ele sempre dizia, eu não sou um lutador, eu sou um professor. Então, essa era a visão dele. Ele sempre nos preparou, pelo menos eu posso falar dos meus irmãos e a mim, para sermos professores de jiu-jitsu. A visão dele era essa. Nós termos uma academia de jiu-jitsu, passar o dia inteiro no tatame, dando aula, formando as pessoas através do jiu-jitsu e ajudando
ao ser humano através dessa arte maravilhosa. Essa era a visão dele e nós, com muita felicidade, mantemos isso até hoje. É muito legal, né? É muito legal. E volta na história do mestre Horion aqui na chegada dos Estados Unidos, era mais ou menos isso. Ele ensinava e aí assim, pintava um desafio, né? Que ele explicou aqui, os mestres de outras academias, o cara fazia karatê, aí não queria mais fazer karatê, porque tava fazendo jiu-jitsu comigo, chegava pro cara lá e falou, eu não vou mais fazer karatê porque tem essa arte. Não, isso aí não funciona, eu quero falar com esse cara. Aí ele falou, não, manda ele vir aqui, vamos fazer um desafio. E apesar de ser uma luta, era mais uma demonstração dizendo, não, eu tô mostrando uma técnica, não é uma luta oficial, mas se você quiser eu te mostro. Aí ele falou que demorava 3, 4, 5 vezes. O cara falou, não, essa não valeu, vamos de novo. O cara não se conforma, exatamente, né? Não se conforma. E o nosso Horion, grande mestre Horion Gracie, tem uma capacidade de ensino também fora do comum. E eu me beneficiei muito disso, porque quando eu cheguei nos Estados Unidos, né, eu fui preparado para dar aula em português, aprendi a dar aula em português. Então, eu tive a oportunidade de ir a muitos seminários, isso antes do UFC, porque todas as férias de verão eu ia lá para a casa do Horion, ficava lá com ele me recebia lá com muito carinho, e eu passava 1, 2 meses lá. Na época o Rickson chegou lá também, fiquei com o Rickson também, com o Helson, tive com todos eles lá. Demais, e poder observar a aula em inglês e tudo, isso foi muito importante para mim. E claro, com o sucesso do UFC na época, eu comecei a dar aula e devo a eles esse meu início que realmente proporcionou o que nós temos hoje. Eu tenho muita gratidão. Uma época sensacional de poder estar presente ali e vivenciar isso, né? Mas voltando naquele assunto que a gente estava conversando anteriormente, 2 coisas. Uma é que na questão dos golpes traumáticos, né, esse trabalho do Guilherme, todos nós vamos fazendo, mas principalmente o Guilherme, é importante frisar, isso é uma coisa que às vezes é uma crítica que existe, mas que não é verdadeira em relação ao Hélio Gracie e até a nós, é que nós somos mente fechada, que nós não estamos abertos a aprender com outras modalidades. O tio Hélio trazia professor de boxe para dentro da academia Gracie para treinar o Carson, o João Alberto, treinava ele mesmo, treinou boxe, ele me dizia que treinava boxe com caras campeões de boxe, ele se sentia muito eficiente dentro do boxe, ele tinha ele falava golpe de vista, né, noção de distância, então isso sempre foi feito, né? E nós aqui também conversamos com alunos que dão opiniões, pessoas de kickboxing, do kickboxing holandês, do boxe, do karatê. Então, isso é algo que nós sempre nos mantemos abertos a esses conceitos técnicos. Claro que dentro da estratégia isso é fundamental, porque nós não treinamos nossos alunos para entrar num campeonato como forma de entretenimento ao público. Nós treinamos os nossos alunos para se defenderem. Então, essa é a filosofia, a estratégia do jiu-jitsu e todos os golpes traumáticos são feitos nesse sentido. Voltando também na questão dos campeonatos de jiu-jitsu, eu acho que uma coisa também que eu considero uma grande confusão é quando dizem, não, o competidor, uma vez eu conversando com um amigo meu, inclusive a gente estava dentro de um campeonato de jiu-jitsu, que antes, no início, nós participávamos de campeonato. Uhum. E ele virou para mim e disse o seguinte, ele disse, mas esses caras aqui que apontou para os competidores, falou, esse pessoal que está competindo aqui, você acha que eles não conseguem se defender na rua? Eu sou muito mais um competidor desse numa situação de rua do que um aluninho que faz aula de defesa pessoal. Né? E essa comparação, ela não é justa, né? Porque você aí está lidando com elementos físicos completamente diferentes, porque quem participa do campeonato de jiu-jitsu, os profissionais, eles são grandes atletas. Sim. Claro que a força física deles, dentro de um esporte de combate que eles participam, vai ajudá-los muito numa situação de briga. Mas como é que você vai passar isso para um cara que não tem condição de virar um realidade, né? Profissional? Não é a realidade. Então nós não podemos comparar, né, alhos e bugalhos. Sim. Nós temos que ter uma comparação justa. Então, claro que você pegar uma pessoa e dar a ela elementos que ela vai poder usar numa situação de confronto na rua, da maneira como a situação de confronto na rua se desenvolve, quer dizer, um cara chegando, se aproximando muito de você, tete a tete, cara a cara, qual é? O que você faz naquele momento? Você levanta as mãos? Qual é a distância ideal?
E se o cara te der um soco de surpresa, como é que você defende? São estratégias que você, quando está focando na competição, você não está nem pensando nisso. Tinha até uma propaganda de um seminário do mestre Helson, que eu acho que o nome a propaganda era escapando da paulada, alguma coisa do tipo. Isso aí, mas nós ensinamos defesa de paulada, defesa de facada. Isso, defesa de paulada, é isso aí. Mas só para você saber, no programa do Hélio Gracie, a defesa de paulada está na segunda aula. Muito então, faixa branca, ele já sabe defender paulada, facada, revólver, tudo isso. Entendeu? Além da luta, porque às vezes as pessoas acham que é uma separação entre a luta e a defesa pessoal. Não. Defesa pessoal sem luta não é completa. O estilo de defesa pessoal, para ser completo, ele tem que incluir a parte de luta com resistência. Mas isso não é tudo. Sim. Há outros elementos. E nós aqui na nossa academia fazemos esse jiu-jitsu integral. Temos a parte de luta, mas temos os outros elementos também. Parte de golpes traumáticos, a trocação, parte de queda, nós enfatizamos muito a parte de queda e também a parte de armas, defesa contra revólver, pistola, arma de fogo, faca. E também o nosso irmão Joaquim, aqui a gente tem o VIB Tactical, que é também um treinamento de como usar a arma de fogo. O Joaquim se especializou nisso, ele tem uma experiência muito grande. Como nós ensinamos muito as forças de SWAT, da polícia, também as forças especiais das Forças Armadas Americanas, do Exército, da Marinha. Nós trabalhamos muito com esse pessoal. E tem muita gente que não sabe disso, né? O jiu-jitsu, o Gracie Jiu-Jitsu está infiltrado na área militar, law enforcement, polícia aqui nos Estados Unidos, desde já há muito do tempo. Final dos anos 70, praticamente, né? Começou esse trabalho aqui nos Estados Unidos lá atrás. E também, inclusive, também eu vi há pouco tempo, eu já sabia, mas na década de 60 teve uma viagem do João Alberto Barreto, Flávio Bering e alguns alunos que tiveram aqui, fizeram demonstrações também. Claro que o Rorion expandiu isso muito e depois outros professores também. Mas isso já vem lá de trás, viu? Quando os samurais foram abolidos no Japão, a primeira função do jiu-jitsu foi junto às forças policiais. E o jiu-jitsu adaptado o trabalho de polícia. Eu tenho um livro aqui que é do século XIX, né? E nesse livro tem técnicas de polícia da época para a polícia japonesa. O Conde Koma, pouca gente sabe disso, antes de chegar lá em Belém do Pará, ele esteve no Rio de Janeiro e ele deu aula para a polícia militar ou polícia especial, não sei como é que chamava na época, do Rio de Janeiro. Curso de jiu-jitsu especializado para a polícia. Então, e o tio Hélio também, ele tinha um aluno que era um general, depois se tornou general, era coronel, Alzir Nunes Gay, que auxiliava ele nisso, eles davam aula para a polícia, para o exército. Então essa relação do jiu-jitsu com os militares e com a polícia, ela já vem de longe. Que legal. Em relação desculpa, só que eu estava completando, o negócio do Joaquim. Então, por a gente ter essa relação muito próxima com essas forças especiais, nós aprendemos muito essa parte também de como usar a arma, e nós temos uma licença especial para usar um tipo de munição não letal e fazer os treinamentos mesmo como se fosse uma situação real, você abrindo uma porta dentro de casa, uma pessoa invadindo a sua casa com a arma, podendo fazer os disparos, e também a parte de defesa, poder testar as técnicas de defesa com equipamento para saber se você levou o tiro ou não. Isso dá uma confiança muito grande para os alunos e também nos proporciona a possibilidade de continuar estudando e pesquisando e desenvolvendo o nosso entendimento e conhecimento das técnicas. Tá, eu tenho uma pergunta para fazer para você sobre campeonato de crianças, sobre criança treinando jiu-jitsu. Eu sei que o vovô tinha uma visão bem diferente, eu vejo campeonato de jiu-jitsu com criança, pessoalmente quebra meu coração, porque eu não gosto de ver criança chorando relacionada a jiu-jitsu e nada disso. Então eu quero que você diga, eu sei que você faz umas competições de jiu-jitsu, o Friendship Cup todo ano com as crianças aí, e eu quero que você toque uma coisa assim, até porque no Brasil as crianças estão muito nesse sistema de competição na cabeça dos pais, né? Na verdade, não é da criança, mas dos pais de fazer essa competição. Então, como você lembra assim do ver do vovô? Porque eu sei mais ou menos como é que é, mas eu quero que todas as pessoas entendam mais ou menos a filosofia do vovô em relação à criança competindo, treinando e competindo no mundo do jiu-jitsu, entendeu? Todos esses assuntos eles são um pouco controvertidos.
Adoro. Pelo fato também de que, como você disse no início da entrevista, Rô, você disse muito bem que muitas pessoas conviveram com o tio Hélio em diferentes partes da vida dele. E é normal a pessoa mudar de ideia. Às vezes as pessoas falam, ele falou isso antes, mas peraí, calma. Todos nós estamos evoluindo, mudando de ideia, isso é natural. Então eu posso falar do que eu presenciei, do que eu vivi. Se alguém vai dizer, não, mas em outra época ele falou outra coisa, tudo bem, eu respeito. Mas então, nesse aspecto da competição de jiu-jitsu, principalmente para criança, você tem dois caminhos. Um é o caminho mais dentro do esporte competitivo, da maneira como ele é feito hoje. Né? A competição para poder chegar ao maior nível de performance dentro daquela atividade. Então você vai priorizar sempre as crianças que são mais habilidosas, as crianças que têm uma genética favorável. E você vai fazer o teu treinamento todo voltado para isso, para poder trazer ali um elemento mais desenvolvido fisicamente e que essas crianças treinem para poder ganharem das outras crianças que estão treinando, e isso realmente vai criando um desenvolvimento muito grande dentro dessa concepção. O que acontece nesse caso? Algumas crianças ficam de fora, são excluídas, porque não conseguem acompanhar esse ritmo, e então elas normalmente saem do jiu-jitsu e não continuam. O tio Hélio, né, a sua pergunta foi em relação ao tio Hélio, ele tinha uma preocupação muito grande com aqueles que precisam do jiu-jitsu, na opinião dele, são mais do jiu-jitsu. São aqueles que não são os que têm as melhores capacidades físicas. Talvez porque ele, na juventude provavelmente dele, como ele, né? Exatamente. Talvez porque ele, na juventude dele, ele não tinha essas condições físicas quando era muito criança. Então, ele sofreu na pele isso. Então, ele tinha essa coisa de ajudar. Então, esse é o nosso papel. Tá? Nós aqui na academia, nós ensinamos de uma forma que nós vamos ensinar a todos. Tanto o que é mais atleta, quanto o que não é. Tanto o que tem a melhor genética, quanto o que não é. Eu sempre digo para os pais, eu não estou aqui treinando o seu filho para ser o melhor grappler, o melhor lutador de 8 anos de idade do mundo. Esse não é o propósito da nossa aula. O propósito da nossa aula é que o seu filho seja o melhor ser humano, que ele tenha mais autoconfiança, que ele saiba se defender de uma maneira real se alguém agredi-lo, claro, mas que ele possa falar olhando no olho, dar um aperto de mão firme, que ele possa ter autoconfiança, que ele possa se alimentar melhor, criar valores, passar a filosofia do jiu-jitsu. Nessa idade é a melhor coisa, porque é a idade que eles ainda estão muito mais abertos para poder mudar certos hábitos. Então, para a gente, esse trabalho do jiu-jitsu como uma influência positiva na vida da pessoa é muito mais importante do que qualquer outra coisa. A minha câmera... não, eu tô aqui, mas a minha câmera sumiu. Peraí, eu não sei o que aconteceu aqui, vamos lá. E Pedrinho, continuando aqui enquanto o Rafael fixa o problema, ele então, como é que você faz a sua competição agora, o Friendship Cup, você faz a competição de jiu-jitsu para criança, como é que ela funciona? Como é que ela é diferente das outras competições? A gente chama de Youth Fellowship Challenge, okay. A gente faz isso já há muitos anos, e a ideia é dar à criança o verdadeiro sentimento da competição, que é muito importante, ela tem que ir ali, porque o jiu-jitsu ele não deixa dúvida quanto à sua performance, né? Porque o cara está montado em cima de você, você sabe que você está ali por baixo, se você conseguiu derrubar, se você foi derrubado, se você foi estrangulado. Então, claro que o estrangulamento a partir de uma certa idade, a segurança das nossas crianças é muito importante na nossa aula, no nosso método, nos nossos eventos, né, challenges, os desafios que nós organizamos, mas nós não utilizamos, vamos dizer assim, métodos artificiais para criar campeões, porque nós não temos essa necessidade logística. Então, se as duas crianças foram ali, lutaram bem, eles já sabem quem ganhou, quem não ganhou, não há contagem de pontos, não há nada disso. Então, a oportunidade de lutarem, deles competirem, e aí eles se sentem bem, se sentem campeões, principalmente numa idade muito pequena, criança de 3. Meu filho participou do primeiro no ano passado, tinha acabado de fazer 3 anos. Né? Então, são crianças muito pequenininhas. Então, não há necessidade de uma criança ficar ali
a se sentir perdedora, não tem ainda a capacidade psicológica de entender isso. Tem que aprender a perder. Claro que tem, mas tudo tem a sua hora. Então, nós estudamos muito a psicologia infantil e nós acreditamos que o perder e ganhar dentro da luta para uma idade muito jovem, claro que depois de uma certa idade aí não, mas numa idade muito jovem, ela é desnecessária você ter essa coisa de ter que artificialmente dizer você ganhou, você perdeu. A criança ali já sente, já sabe. Né? E também outra coisa. Que nem não rola na academia. Você não está contando ponto ali. Você rola lá 5 minutinhos, ou você bate ou não bate e acabou. No final você fala, pô, levei um amasso 5 minutos, não bati, eu saí feliz. Eu sou faixa azul, eu rolo com faixa roxa, com faixa marrom. O cara não me pega em 5 minutos, eu ganhei. Mas isso aí. Mas de qualquer maneira você ganhou. Deixa eu explicar por quê. O objetivo do esporte de competição, o objetivo do esporte de competição é exatamente a vitória. Né? A vitória. Eu vejo, principalmente hoje em dia, antigamente, quando houve a idealização da Olimpíada, né? Pierre de Coubertin, o cara que inventou os Jogos Olímpicos modernos, a ideia dizia, o ideal é competir, quer dizer, o importante não é perder ou ganhar, o importante é competir. Hoje em dia isso acabou. Eu até estava vendo outro dia uma frase atribuída ao Ayrton Senna, não sei se é dele ou não, dizendo: o negócio é ganhar, perder não vale nada. Quer dizer, então hoje em dia a competição levou a isso, né? Até o lado econômico, aí é um assunto longo, mas levou isso daqui, tem que ganhar, vitória pela vitória, não interessa perder. E pra gente não é isso, porque nós ensinamos defesa pessoal. Então você não precisa necessariamente fazer o outro perder para você ganhar. Se houver uma situação, uma discussão, houver uma briga e você não for para o hospital, você for para casa, você ganhou, independente do que aconteceu com outro cara. Então, os dois podem ganhar ao mesmo tempo. Isso. Entendeu? Então, o nosso evento é organizado dentro desse conceito. Né? Não há necessidade de você criar vencedores através de sistemas artificiais que não tem nada a ver com o nosso objetivo, que não é um objetivo esportivo, é um objetivo de defesa pessoal, e aquele evento ele nada mais é do que uma ferramenta que nós usamos para ajudar no desenvolvimento técnico e psicológico do nosso aluno. O antigo confere. Exatamente. E aquela coisa, aquela frase, né, que eles falam em inglês, né, you don't lose, you either win or you learn. Ou você ganha ou você aprende. E isso é muito importante, porque num treino, na luta de jiu-jitsu, a gente aprende muito mais quando a gente perde do que quando a gente ganha. Então, normalmente, você ganha quando você perde, né? Porque você aprender mais é a maior vitória. Então, isso aí, tudo isso que nós estamos conversando devem ser vistos, na nossa concepção, como ferramentas para a grande vitória do jiu-jitsu. Qual é a grande vitória? Que nós sejamos melhores seres humanos. Eu acho essa é a grande finalidade do jiu-jitsu. Eu acho tão legal esse negócio do foco na defesa pessoal, porque isso é uma historinha que eu já... Ixi, vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo bem. Tá um eco, né? Começou a dar um eco. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Vamos desconectar e reconectar? Vamos. Porque o Skype, a gente fica usando muito do serviço deles, eles começam a... Passou o eco. Parece que melhorou. Pode ser um up and down na conexão. Voltando, essa história da defesa pessoal, do jiu-jitsu para defesa pessoal tá tão perdida hoje, que eu vivenciei uma história. Minha filha faz jiu-jitsu e ela vai na academia e treina e tal. E belezinha, é Gracie Jiu-Jitsu, e ela rola com as meninas, faz posição e papapá. Ela teve um evento na escola que um menino foi... E nós todos moramos aqui nos Estados Unidos. Aqui é normal ter criança com algum tipo de eles chamam de challenge, né? De desafio ou comportamental ou mental mesmo. Então, mas eles estão na mesma classe. Eu acho bacana, eu gosto da iniciativa até um certo ponto. E tinha uma classe que ela tava, que tinha esse menino. Devia ter, acho que, 2 anos a mais que ela, menino mais grandalhão e tal, mas ele tinha um pouquinho de dificuldade. Então, deficiência, né? Isso.
sutil, mas tinha. E aí, num dia, brincando, ele foi e deu um tapa nela, na minha filha, de 8 anos. E a professora mandou uma notinha e tal, e eu conversando com a minha mulher, eu falei, olha, não tem por que fazer alarde, é criança brincando, uma hora alguém vai dar um tapa em alguém. Infelizmente foi na nossa filha, e deixa pra lá porque é coisa de criança, não se mete. Passou 2 dias, teve outro caso do mesmo menino, e aí ela tava sentada numa rodinha com as meninas, e ele passou e deu um chute nela. Aí eu falei, bom, agora a gente tem um problema, a gente vai ter que resolver. E eu cheguei, numa das conversas que eu tive com ela, porque aí ela começou a ficar com medo de ir, era num after school, ela falou, eu não quero ir porque esse menino vai estar lá. Eu falei, escuta, você tá fazendo jiu-jitsu, não tá? Ela falou, tô. Eu falei, o que eu quero que você faça é o seguinte, a próxima aula que você tiver e esse menino estiver lá, se ele chegar perto de você, eu quero que você levante, olhe no olho dele e fala, back off. E se ele não se afastar, você vai colocar ele no chão, vai montar nele e vai chamar a professora. Eu falei, igual você faz na aula de jiu-jitsu. E ela teve um clique ali que eles não mostram mais isso. Ou seja, ela tá fazendo jiu-jitsu, mas não é pra defesa pessoal, porque ela não tinha feito a conexão até eu falar pra ela que o que você faz ali na academia, você pode aplicar pra sua defesa na escola. E ela adorou, ela falou, ok. Eu falei, você sabe, you know how to take him down if you need to, right? Ela falou, sei. Eu falei, ok, so that's what you're gonna do. You're gonna take him down, you're gonna mount, and you wait for the teacher. Don't choke him, just wait for the teacher. Isso que você fez foi muito importante, porque muitas vezes, eu trabalho com crianças já há muitos anos, aqui dando aula para criança, na academia e tudo, mais de 20 anos. E muitas vezes os pais, em situações assim, eles rapidamente ligam para a diretora, ligam para o professor para tentar de alguma forma resolver o problema do bullying, né, da criança que está agredindo. E isso às vezes é necessário, claro, mas isso não vai resolver o problema. Porque sempre vão haver bullies. A gente não vai conseguir resolver o problema do mundo. Claro que nós, através do jiu-jitsu, tentamos melhorar isso. Escuta, mas na nossa época tem bullying que é bom também. Claro, mas tem bullying que é bom, não é tudo ruim. É verdade. A gente precisa, o mais importante é dar as ferramentas para aqueles que estão sofrendo, para as crianças que estão sofrendo bullying, para que elas possam se defender. Isso é o mais importante. É o que nós fazemos aqui. Porque, às vezes, as próprias escolas, elas falam, não, tem que chamar a professora, mas às vezes você não consegue, você está encurralado, né? Claro que chamar a professora é uma opção, mas às vezes você tem que se defender por si só e ter a confiança para fazer isso. Como você disse, primeiro olhar no olho e falar, não faz mais isso, para com isso. E se isso não for possível e a criança praticar uma agressão física, você ter os elementos para se defender, para se posicionar, e eu vejo isso aqui, isso funciona muito, né? Nas nossas aulas, se uma criança empurra a outra, ele me empurrou, fala, empurra ele de volta. Sem menor problema, eu faço a mesma coisa. Resolve. Claro que eu fico olhando, eu monitoro a situação para a coisa acontecer de uma maneira segura, mas é o que eu digo para os pais, é melhor que aconteça aqui, porque aqui a gente vai ensinar exatamente como é que deve ser. Claro que a gente vai falar com o bully que ele não pode fazer isso depois, que isso está errado, mas também a gente vai usar aquilo como uma oportunidade, porque na escola, muitas vezes, no momento de brincadeira, de recreio, os professores não estão nem vendo direito o que está acontecendo. Sim. Então acontece e ninguém vê. Aqui, pelo menos, a gente está vendo e a gente pode educar e ajudar a criança que está sofrendo isso a se defender e a ter uma boa atitude diante disso. E isso é fundamental. Uma das grandes vantagens desse treino de jiu-jitsu que nós fazemos, que visa exatamente o desenvolvimento humano, o desenvolvimento infantil e não torná-los os melhores competidores de jiu-jitsu. E falta muito, nós, né? E falta muito, porque ela teria que ter feito essa conexão praticamente sozinha, né? Era o que eu esperava, pelo menos. Tipo, eu tô mas fazendo... não acontece. Não acontece. Mas a gente ajuda. Sozinha não. Sozinha não. Sabe o que acontece? Sido ensinada dessa maneira, não isso. Sozinha. Mas você sabe que as crianças, é muito difícil, mesmo você ensinando não é fácil, porque dentro do jiu-jitsu elas respeitam as regras do jiu-jitsu. Dentro da escola elas vão respeitar a regra da escola. E se a professora fala não pode, elas muitas vezes apanham caladas porque a professora disse que não pode. Isso é um absurdo. É verdade. A professora não tem que dizer isso, não pode. Entendeu? Pode dizer para o outro, para não fazer, mas como é que vai dizer que você não pode se defender, tirar da criança a capacidade de se defender? Isso é um erro. Eu gravei um vídeo há um tempo atrás sobre isso, fez muito sucesso, dizendo exatamente isso, que isso é um crime que muitas professoras, pedagogas cometem, coitadas, não por mal, mas
cometem esse erro grave porque pensam que assim vai ser melhor para tudo, mas, não, vou botar os 2 de castigo. Não, que isso? Vamos ver quem começou, quem está certo, quem está errado. Pode ser que uma criança esteja simplesmente se defendendo. Ela tem que ser recompensada por isso, não o contrário. Isso aconteceu aqui em casa essa semana, literalmente isso dentro da minha casa. A Raifa teve uma situação na escola com a amiga e ela viu de longe, quando a menina foi para cima dela, ela viu de longe o professor da escola, ela só pensava no professor que ela ia arrumar um problema se ela batesse na garota ou fizesse alguma coisa, então ela ficou olhando pro cara, tipo, segurando a garota para não chegar perto dela, mas não fez nada, ficou segurando a mão da garota para não fez nada, não... Pelo fato ela estava com medo que ela ia ser expulsa da escola e suspensa se ela reagisse. E eu expliquei que isso não é uma possibilidade. Que ela tem que dar um soco logo para acabar com a brincadeira. Estamos numa briga. Soco na cara. Soco na cara. Eu falei para ela, não é o nariz, você tem que não. Bota atrás da você tá lá até o final. Vamos lá. Com a irmã junto, segura ela que eu chuto. Mas... Ensinei tapão pra ela, pra amiga dela, vamos dar um tapão bom, bem na orelha, no pé da orelha, vamos nessa, deixa de bobeira. Mas, Pedro, algum pensamento final? Eu sei que você aprendeu muitas coisas com o vovô Hélio, muitas coisas com meu pai, muitas coisas com todos os homens maravilhosos, esses homens queridos da nossa família. Qual foi a lição mais importante que você aprendeu comigo até hoje, Pedrinho? Não interrompe ela quando ela estiver falando, é uma. É isso aí, essa é boa. Essa é boa. Não contraria as mulheres. É a estratégia do jiu-jitsu. Sabe o que o jiu-jitsu quer dizer? Acho suave, mas na verdade é o ju, que no Brasil muita gente escreve Gil, mas na verdade é o mesmo caractere do judô. Você não escreve Gildo. Você escreve judô, e é o mesmo caractere. Então, a maneira certa de você transliterar esse caractere é o ju. Claro que hoje em dia isso já é aceito, mas nós muitas vezes escrevemos a grafia correta, o JU, porque nós estamos... Uma das nossas missões é trazer de volta o ju para o jiu-jitsu. E o Hélio Gracie, né, ele representava o ju melhor do que ninguém. O que é o ju? Em japonês fala jiu-jitsu, jiu-jitsu. Mas o que é esse ju, que também se diz yawara em japonês? É você ceder para vencer. É você não resistir. Ouviram, isso, né, meninos? Ouviram, então, né? Isso é o que eu... Entendeu? Com as mulheres isso é fantástico. Ceder para vencer. Sempre. Mas na vida, você saber aceitar as coisas como elas são. A lição mais importante que eu aprendi é a lição de que tudo que nos acontece é para o nosso bem. Que nada acontece por acaso. Em tempos de coronavírus, isso é testado assim de uma forma muito forte. Né? E você queria puxar esse assunto do coronavírus, e eu acho importante, porque tem muita gente no mundo hoje que está ansiosa, que está preocupada, e com razão. Né? É um momento delicado. E esse vírus ele tem que ser levado a sério, principalmente pelos mais vulneráveis da nossa sociedade. E não tem a nossa imunidade, e que muitas vezes já são doentes e que podem morrer com essa doença. E o problema é que a propagação é feita muito rapidamente. Então, muitas vezes as pessoas de forma egoísta dizem: eu não estou preocupado com isso porque é uma gripe. Sim, eu pessoalmente, eu me mantenho confortável com o fato de que se me pegar, eu acredito muito na minha imunidade, eu tenho muita confiança que eu posso derrotar esse vírus. Mas e os que não têm a minha imunidade? Sim. E aqueles que não têm essa possibilidade? E os mais velhinhos? Então, se eu for irresponsável e eu me contaminar e começar a contaminar as outras pessoas, então eu vou estar contribuindo para que essas pessoas possam morrer, inclusive. Porque se muitas pessoas pegarem esse vírus ao mesmo tempo, o nosso sistema de saúde não tem capacidade de poder cuidar de tantas pessoas ao mesmo tempo. Então, o que eles estão tentando fazer? Eles estão tentando alongar esse processo um pouco, diminuir a velocidade do contágio, para que as pessoas possam, para que o sistema de saúde tenha a capacidade de cuidar de todo mundo. Né? Porque senão entra em colapso, senão não tem leitos nos hospitais suficientes para cuidar de todo mundo. Então, nós, na segunda-feira, isso não foi anunciado oficialmente ainda, mas eu posso já dar para vocês. Claro, imagino quando esse podcast for ao ar já vai ter acontecido, isso. Mas nós vamos anunciar
que a academia, as aulas de grupo vão ser canceladas já agora, e a gente vai fazer tudo que a gente tiver ao nosso alcance para contribuir com a contenção desse vírus, com você tentar diminuir a velocidade desse contágio para poder ajudar a comunidade. O problema não somos nós, né? O problema não são a maioria dos nossos alunos aqui não estão nesse grupo de risco, mas nós não podemos ser egoístas e nós temos que contribuir para o bem comum. Isso é uma filosofia do jiu-jitsu, né? Você cuidar sempre do próximo, e principalmente daqueles que são mais vulneráveis. Sim. Gente, eu não acredito em nada desse vírus. Eu acho uma palhaçada do tamanho de um bonde. Rose, não dá. Eu também fui criado. Eu não aguento isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu adoro o balanço que faz. Acho a serenidade do mestre explicando. Mas vai ser importante. Deixa eu te falar isso, Rose, que isso é importante. Eu fui criado com essa mesma desconfiança que você. Entendeu? Eu fui criado dessa mesma maneira. Mas nós já sabemos, né, não é nem a imprensa, não é nada, nós sabemos o que está acontecendo na Itália, nós sabemos o que aconteceu na China, isso não é imprensa, a gente tem os relatos de pessoas, eu já conheço várias pessoas no Brasil, inclusive, que estão passando por isso. Então, é uma gripe branda para muitas pessoas? Para muitas pessoas para outras nem tanto. E tem gente que nem o sintoma aparece, né? Nem os sintomas, e uma coisa legal disso é que as crianças são mais... não se afetam tanto por isso é bom, mas os velhinhos não, e tem morrido muito velhinho na Itália. Morre velhinho com flu, morre gente com depressão, morre gente com tudo, mas fica essa virutice dos caralho agora com esse negócio. Se você olhar os números das pessoas, dos velhinhos que morrem com flu, 2%, Pedrinho. Se você tiver 1 milhão de pessoas, quanto é 2%? Entendeu? Se você tiver 50 milhões de pessoas, quanto é 2%? Influenza é a mesma coisa. Depressão. Não é a mesma coisa pela. Cigarro mata mais do que coronavírus. Pergunta se está todo mundo nessa frenzy aí. São duas coisas, só para terminar. O influenza, ele é uma gripe muito perigosa, claro, mas você já tem uma vacina. O Estado ele tem condição de diminuir a velocidade do contágio das pessoas. Eles têm armas para lutar. Nós não temos, como medida de saúde, como medida de saúde pública, sim. O indivíduo é outra coisa. Você tem que ter duas coisas separadas. Você tem que saber, Rose, que estatisticamente, depois do advento da vacina, muito menos pessoas morreram de várias doenças que antes morriam milhões de pessoas. Mas hoje em dia a gente tem mais acesso a água, a sabão, a coisas que antigamente não tinham também, né, Pedrinho? Eu entendo essa sua linha de raciocínio, mas eu acho que nós, como sociedade, nós devemos tomar todas as medidas possíveis para não contribuir com... Mesmo que a gente tenha dúvidas, eu sei que muita gente tem dúvida, né? Será que será que não é? Será que isso é assim mesmo? Será que não é? Mas... na dúvida, a gente tem que fazer. A gente não pode nadar contra a maré nesse momento. É um momento muito perigoso, muito delicado. Então, eu faço aqui um apelo a todos que estão ouvindo esse podcast, que realmente levem isso a sério e que mantenham uma certa distância das pessoas para que o nosso sistema de saúde tenha a capacidade de cuidar de todo mundo e que menos pessoas venham a falecer com esse vírus. Não, mas eu concordo. Aqui tá... tá... Vai falar o quê, né? Vai falar contra o Pedrinho agora? Nunca, né? Sozinha mesmo. Lógico que você concorda, né? Obrigada, Rafael. Eu concordo também. Sai fora, cara. Você sabe que não é muito... Bom, whatever. Como é que tá a situação? Como é que tá a situação aí na Califórnia? Mas todo mundo biruta, comprou papel higiênico, quase o quê? Diarreia? Não tô entendendo que merda é essa. Olha, essa coisa do papel higiênico é meio cômica, né? O que acontece? Eu fui no mercado, que acontece com o papel higiênico, né, cara? Não dá pra entender. Eu fui no mercado, tinha um louco com o carrinho inteiro de Coca-Cola. Eu falei, tem cada um com a verdade. Olha o nível da loucura. A minha mãe me ligou aqui, entrando, minha filha, você tem filhas de sua responsabilidade. Eu falei, mãe, essa palhaçada de corona. Não, minha filha, porque você tem filhas de sua responsabilidade agora. Ter que comprar comida, estoca pelo menos por 2 semanas. Eu falei, você vê como é que tá o nível da birutice. Ela não parou de me encher o saco até eu ir no mercado comprar tubos de... uma parada enorme de arroz, uma parada enorme de... Mas você comprou. E é isso que é bom, tá preparado. Minha mãe parou de encher o saco. Só. Eu não vou parar a aula de academia nenhuma, todo mundo já me perguntando, as academias, o que vai acontecer? Eu falei, mantém tudo aberto, nada disso. Porque,
Cara, eu entendo. O meu problema não é o vírus, na verdade. Tipo assim, se entrar, não entrar, whatever. Mas o meu problema é a birutice do povo nessa parada. Mas não é, olha, aí tem duas situações. Primeiro, você mantendo a academia aberta, você está prestando um serviço aos seus alunos, porque no momento desse, a gente sabe que os níveis de ansiedade aumentam muito, as pessoas realmente ficam no estado de pânico, e o jiu-jitsu ajuda muito nesse momento. Isso é verdade. Mas nós vamos fechar na semana que vem, porque isso aí é uma coisa que é sabida, os cientistas concordam, que o que eles chamam em inglês de social distancing, né? Social distancing, você não se aproximar muito das pessoas, é a melhor maneira de você diminuir a velocidade da propagação do vírus. E essa diminuição da velocidade, ela é muito importante. Isso faz sentido, Rose. O vírus, ele transmite de pessoa para pessoa. Então você quer diminuir essa. Então, nós mantendo a academia aberta, vem uma pessoa e aí pode passar para 10 pessoas. E essas 10 pessoas vão e cumprimentam a vovozinha, e a vovozinha vai e não tem hospital porque está todo mundo fazendo a mesma coisa. Então, eu sugeriria que você reconsidere essa decisão de manter as academias abertas. Eu sei que a Grace University do Hiro e do Renner está fechando, eu sei que o Renzo em Nova York também. Fechou sei que, sexta, aqui o Renzo. Exatamente. Eu acho que estão querendo tirar umas férias aí, tô culpando o coronavírus, tá? Eu tive com o Renzo agora, e eu soube que ele fechou também. Então, a minha opinião, Rose, é que a medida correta... E olha, não é fácil não, viu? Porque é uma decisão difícil, eu não queria fechar por isso, porque eu acho que nós, como uma comunidade do jiu-jitsu, a comunidade aqui nossa, da nossa academia, nós temos que estar unidos, como o Guilherme ontem fez um discurso muito bonito na aula, enfatizando isso, a importância dessa união entre os alunos nesse momento. Mas nós vamos continuar, vamos usar as redes sociais, telefone, o que for para continuar querendo saber como é que cada um está e cuidando dos nossos amigos, dos nossos irmãos de tatame, irmãs. Coronavírus, eu não mesmo tá pretendendo ficar fechado quanto tempo? 2 semanas? É impossível, a gente colocou 2 semanas para a gente poder aí reavaliar a situação. Que é a recomendação, né? Eles estão pedindo 2 semanas, que é justamente para dar uma acalmada na proliferação. Uma contida na proliferação. Se eles vierem com massa vacinação, juro por Deus, eu não sei o que eu vou fazer não, hein? Eu vou ser aquelas birutas que vai ter que ser amarrada. Não vem querer me dar vacina, não. Suporto isso. Ô, Pedro, só pra gente finalizar, que eu já sei que o Rafael já vai querer cortar essa história, a conversa, que eu conheço ele. Já tá chegando de 1 hora... Ele já está começando a ficar nervoso. Eu quero que você fale só um minutinho sobre eu acompanho, eu estou aprendendo mais, eu estou me tornando uma pessoa melhor, seguindo o 753 Code. Como é que surgiu essa parada do 753 Code? Resumindo assim, se der para fazer isso, do 753 Code, como é que você, quando você fez essa decisão assim sua, tipo, falar assim, eu vou usar isso agora como uma parada, um carro forte aqui na minha maneira, na filosofia do jiu-jitsu, para ensinar as pessoas o que é o mesmo in-depth da philosophy do jiu-jitsu. Como é que começou isso? Eu passei a fazer uma pergunta fazendo, tá, rapaz? Qual que é o termo em português disso daí? É o código 753, 753 Code. A Kira, por exemplo, está usando lá na academia dela também, com grande êxito. E a razão do 753 Code foi o seguinte: nós sempre fomos perguntados sobre a filosofia do jiu-jitsu e das artes marciais em geral. Qual é a filosofia do jiu-jitsu? Todo mundo sempre falou muito isso. Corpo, mente, espírito. Mas quando você pergunta, cada um vai ter uma resposta diferente, porque isso nunca foi organizado. Qual é a filosofia do jiu-jitsu? Né? Você perguntar para 10 professores de jiu-jitsu qual é a filosofia do jiu-jitsu, cada um vai te dar uma resposta diferente. E muitas vezes respostas boas e positivas, mas eu queria organizar uma forma de que a filosofia que eu aprendi, que eu tive acesso com o meu professor, com o grande mestre Hélio Gracie, e também através de estudo, livros, pesquisa, né, a verdadeira filosofia do jiu-jitsu, essa arte marcial chamada jiu-jitsu. Qual é a filosofia? Então, e qual é a aplicação, a relevância dessa filosofia para o nosso corpo, para a nossa mente, para o nosso espírito? Então, daí veio a ideia. Então, nós pegamos o Código do Bushido, um livro que foi escrito no final do século XIX, um médico japonês chamado Inazu Mitobe, onde ele ali descreveu o Código dos Samurais.
E ele tinha 7 elementos: a retidão, a coragem, a benevolência, o respeito, a honestidade, a honra e a lealdade. E por que isso tem a ver com o espírito? Por quê? Porque independente da sua crença religiosa ou não ter uma crença religiosa, isso é de cada um, jiu-jitsu é laico, né? Não tem religião, porém, não há salvação, vamos dizer assim, sem você ser uma boa pessoa. E como você pode ser uma boa pessoa? Sendo uma pessoa que sempre faz o que acha certo, uma pessoa que tem coragem, uma pessoa que pratica o bem, né, que está a serviço do próximo, é fundamental, a caridade, né, o respeito, a boa educação, a honestidade, o compromisso com a verdade, a honra, a pessoa tem essa preocupação com a honra e a lealdade. Né, a lealdade é muito importante. Isso é parte. Então, quando a gente acha que esses 7 elementos, você praticando isso, você se torna uma pessoa melhor. Prestando atenção nisso, focando nisso. Aí os 5 tem a ver com a saúde do corpo, né? Exercício, que são os ensinamentos nutrição. Que nós aprendemos através do nosso pai, né, do grande mestre Carlos Gracie, nosso avô Silo, que era um médico também, que é a alimentação, o exercício físico, o bom descanso, a higiene, que nesse momento agora de coronavírus, isso é uma das coisas boas desse coronavírus, é que está melhorando essa questão da higiene. Nós esperamos que muito disso continue depois, né, que hábitos sejam criados, lavar as mãos, coisa maravilhosa, ser uma pessoa limpa. Né? Não há coisa pior do que mau cheiro, do que sujeira, não é, Rose? Vocês estão... Então, o mestre está... O mestre Pedro está na Flórida, que é um local notoriamente calor, sempre praticamente. A Rose está na Califórnia, que é outro, e eu estou em Nova York. Olha, gente, aqui nesse lado aqui no Tri-State Area, que eu vi bastante, essa questão da higiene é complicado. Chega inverno aqui, olha, eu não vou falar nomes jamais, mas você vai em casa de amigos e tem marcado no calendário, assim, tipo, um dia da semana tem um X e tá escrito Birthday. Meu Deus, realmente. Então a gente espera. Escuta, e é gente com grana. É gente com grana. Eu quero saber, senão eu não acredito. Jamais. Me fala aí quem é. Mas olha, a gente ficou assustado. É gente com grana, é gente educada. O cara é diretor de multinacional. Não posso falar mais que já vou saber quem é, né? Mas olha, a gente fala assim, como assim, birthday? E aí falou, a gente lava a mão. Eu falei, lava a mão todo dia, por favor. Já era pra estar lavando a mão. Não devia ser um negócio novo. Eu vou falar a verdade aí. Eu fui pra Nova York uma vez, eu tava com tanto frio, que ficou difícil tomar banho aí um dia. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Mas sabe que o brasileiro, no geral... Não sei se essa pessoa que está se referindo é brasileira. Não. Mas exato. Porque o brasileiro, no geral, ele é bom de banho e ruim de lavar a mão. O brasileiro é bom de banho e ruim de lavar a mão. Então eu espero que agora o brasileiro melhore nessa questão de lavar a mão. Quantas vezes eu vou comer... Né? O Hélio Gracie era fantástico nisso. Né? Nossa! Lavar a mão. Pessoal, e no japonês ainda, o pessoal pede edamame. Eu vi o cara colocando a mão no chão, em qualquer lugar. Cara, o edamame é uma coisa que você coloca a mão dentro da boca, o cara não vai lavar a mão. Eu fico observando, falo, meu Deus. É complicado. Então, isso não é legal. Então, a gente tem que, né, como povo brasileiro, melhorar isso. Eu espero que esse vírus seja uma boa oportunidade. O cara toma 3 banhos por dia e acha que tá tudo bem, né? Aí não lava a mão pra comer, né? Não lava a mão pra comer, exatamente. E aí a positividade que tem muito a ver com o corpo, porque a pessoa fala, mas positividade não é mente? Não, porque é o estresse. O estresse é físico. E você pode se alimentar de forma perfeita. Se você for uma pessoa estressada, o seu sistema imunológico não vai ser muito forte. Então, mais importante do que tudo é você ter paz de espírito, você ter calma, você ser uma pessoa tranquila, você não ser uma pessoa afetada, facilmente afetada pelas coisas. Então, aí isso já conecta com a mente, que é o senso de alerta, atenção plena, que é o Zanshin em japonês. Tem o Fudoshin, que é o equilíbrio emocional, que aí entra nisso, em você não ser uma pessoa muito afetada. E o Flow, que é o Mushin, que é você... É a fluidez, né? É o jiu-jitsu, você desenvolver hábitos para que você não precise ficar pensando também o tempo todo, se tornar uma pessoa muito
sempre programando tudo, não, deixar as coisas fluírem naturalmente para poder realmente conseguir esse estado de paz de espírito que é fundamental. Em inglês, a palavra doença é disease. Então, this is. O que é ease? Ease é você estar num estado I'm at ease, você está num estado de calma, de paz de espírito. Isso. Então, a doença é quando você sai desse estado de espírito, de calma, de tranquilidade. Aí que você fica doente. Então, a pessoa que consegue manter a calma, os pensamentos positivos e que tem uma autoconfiança muito boa, que acredita realmente que vai ficar bem, fica bem. E nem pega doença, viu? É raro pegar doença quando tem esse estado de espírito. A coisa que é muito difícil desenvolver isso. Eu sinto que quando eu me estresso, normalmente eu fico gripado. Se eu não me estresso, eu fico bem. Pedro, você se estressa? Com o que você se estressa, Pedro Valente? A vida é uma luta para todo mundo. Às vezes de fora a gente acha que a vida do outro é fácil, mas não é não. A vida é uma batalha, não há vitória sem luta. Então a vida não tá fácil para ninguém. E realmente a gente aplica a filosofia do jiu-jitsu exatamente para poder amenizar isso. Mas fácil não é não. É verdade, não tá mesmo. Fácil não é não. Qual a sua maior dificuldade? Eu duvido. Que é, Pedro? Um filho, Pedro, 3 anos, pelo amor de Deus. Bota 3, 5 crianças dentro de casa aí que eu quero ver como é que é. Bota uma brigando na escola, a outra agora virou. Dizem que fica mais fácil, que no primeiro é que você fica mais preocupado, depois do segundo, do terceiro você fica mais tranquilo. Eu não sei se eu vou conseguir chegar lá, mas vamos ver. É verdade, sabia? Porque a minha primeira filha, eu, tipo assim, esquentava tudo direitinho, falava baixinho no segundo. Na segunda, até o baby wipe pra limpar a criança, primeiro eu deixava morninho, tudo direitinho. A segunda, temperatura normal, a terceira direto da geladeira, frio mesmo, geladeira direto, puf, toma aí, vamos nessa. E com a mais velha ajudando a cuidar da mais nova já. Ou esse, porque ela já tá com 10, 13, já tá enrolando o olho, batendo porta na tua cara, você tá como é que eu resolvo essa situação aí? Calma aí, todo mundo tem direito de ter um dia, porque a gente olha para as nossas crianças e a gente quer que elas sejam perfeitas, mas a gente esquece que tem dia que elas não estão de bom humor, tem dia que não tá bem. Então, assim, aqui em casa vira uma briga, porque se uma estiver assim, falando aí, fala alguma coisa comigo meio grossa, eu, desculpa, minha filha, eu não sabia que você não estava se sentindo bem hoje. Dá licença, eu vou sair do seu quarto. Aí outra, mãe, você não fala nada! Eu falei, calma, vamos conversar sobre o assunto depois, vamos deixar ela se acalmar primeiro, porque hoje é o dia dela não tá se sentindo muito bem hoje. Hormônio, né, aquela coisa toda. Mas então o terceiro da mente seria awareness, balance and flow. Exato, olha, boa, Rô. Olha lá. Em português? Atenção plena, equilíbrio e fluidez. Aê! Obrigada. Mestre, mas você salvou ela, eu queria que ela respondesse. Nem fudendo eu ia falar isso. Eu ia falar mesmo. Primeiro você tem que falar awareness em português. Começa aí, né? Balanço, fluidez. Balanço não. Todos nós cometemos esse erro e é muito comum. Balanço em português é outra coisa, não é balance, é equilíbrio. Isso, é verdade. Não, mas eu sou culpado, eu faço isso sempre. Eu cometo esse equívoco sempre também. Balança, é equilíbrio. Balanço é aquele negócio que a gente senta e balança, faz né? Uma enciclopédia de português. Nossa, foi sensacional. É uma viagem aqui. Eu fiquei... Foi sensacional de verdade. Tem que escrever o livro, não tem, Rafa? Sem dúvida nenhuma. Eu faço questão de ser o primeiro a comprar. Assiste o podcast. É, isso aí. Boa. Muito bem. MMA hoje, ó, vamos nessa. Mestre, olha, foi demais. Essa mãozinha segurando o raio do hoje. Pride. Exatamente. É do Pride. Gostei desse logo, bacana. Bacana, né? Eu tava reconhecendo, não tava me lembrando, mas é uma vaga lembrança ao Pride. Não pode falar que é do Pride, porque aí eles vão pedir pra tirar um dia, né? Não, entendi. Mas aí, o formato e a missão que eu acho que eu coloquei quando a gente resolveu fazer isso é trazer esse formato do que a gente tá fazendo hoje aqui, nós três batendo um papo e tal. Já existe aqui nos Estados Unidos há muito tempo. E no Brasil, no Brasil, isso é completamente não existente nesse momento, entendeu? Tem algumas vagas semelhanças com alguns canais, mas o que acontece é o pessoal do rádio, da televisão, jornalista esportivo,
entrou na internet e fazem episódios de 15, 20 minutos, que é exatamente o que estava sendo feito no rádio, ou na TV, ou no jornal, e chama de podcast. E eu acho que o podcast a raiz do podcast é isso que a gente está fazendo aqui. É um negócio aberto, sem agenda, entendeu? Vamos conversar com o mestre Pedro Valente? Vamos conversar. Começa assim, mestre, então vamos... O que está acontecendo? E aí a gente falou 1h30, 1h40, lá na história do jiu-jitsu, e conta, e fala de corona, e fala de bullying, e aprende pra caramba, sem a gente fazer uma pergunta programada antes, entendeu? Isso é maravilhoso. Muito bacana. E combina bem, né? Porque vocês são podcast de raiz e nós também somos o jiu-jitsu de raiz. Então deu tudo certo. Muito legal mesmo. Mestre, muito não, obrigado. Eu não trabalho oficialmente, não. Tô aqui de xereta mesmo, tá? Pra você saber, Pedro. Não, mas isso é um podcast histórico, porque a Rose Gracie está participando aqui. Ela fica dizendo essa coisa que eu sou o neto preferido do Hélio Gracie, mas na verdade ela é a neta preferida do Hélio Gracie. Ele tinha um carinho enorme que eu presenciei por ela, e só de poder ser parte desse mundo e ter o carinho tão especial que ele teve comigo, para mim já é uma coisa fantástica. Eu vou contar uma história de a gente se ligar para provar o meu caso aqui. Mas nunca me sentindo melhor ou mais amado ou mais querido do que ninguém, pelo amor de Deus. Eu simplesmente... Não, do que você realmente não era, mas estava perto. E toda a serenidade que a gente teve durante o podcast inteiro acaba em 3, 2, 1. Vai, Rose, conta a história. Não, ele uma vez a gente estava perto do vovô, né? O Pedrinho, o neto perfeito, como sempre, né? Aí o vovô, eu falei, Pedrinho, quer um chiclete? Porque eu tava sendo super boazinha, porque eu sou super legal, né? Eu, Pedrinho, quer um chiclete? Olha isso, ainda oferecendo, né? Aí ele assim, não como bala. Aí meu avô, tá vendo? Meu Pedrinho é um exemplo. Eu, cara, me jogou debaixo do ônibus, cara, desse jeito. Não foi, na história, a minha memória da história é um pouco diferente. Ela falou, quer um chiclete? Quer um chiclete? Eu falei, não. Por que você não gosta de chiclete? Eu falei, não gosto de chiclete, não quero. Não como chiclete, sei lá. Mas ela insistiu, eu falei, não como chiclete. Aí ela já veio, né? Já veio mal intencionada, aí, né? Aí o tio Hélio tomou meu lado. Mas eu jamais ia falar, não como chiclete. Pô, que ia fazer isso? De jeito nenhum. Eu falei, não, obrigado. Eu botando um limãozinho no peixe e o tio Hells, olha lá, pai, tomando limão. Eu falei, tá dieta grama. Pô, vai encher o saco com o meu limão, cara? Fala sério. Não dá, né? Não dá. Mas eu entendo. Pedrinho, olha só, não tem mais nada aqui sobrando. Tem um pouquinho só do que eu tava tomando. Ele acha que é café. O que você tava tomando? Sei lá o que. O que você tá... O Pedrinho vai... Não, é o que eu fico na dúvida. Se fosse aqui em casa, eu ia dizer que era suco de goiaba. Tá com cor de suco de goiaba, mas... Cara, que isso aqui, ó? Suco de goiaba branca, vai. Tá rosinha, tá rosinha. Não tá rosinha, não. Ah, porque a câmera aqui tá... meio marrom, assim. Na tela do meu iPhone aqui tá aparecendo. Maçã com banana, meu amigo. Beleza. Maçã com banana. Pô, eu não ia adivinhar isso nunca, Rose. Café. Não é café. É café com leite, pô. Tá a mesma cor, ó. Café com leite. Eu vi que rolava uma... Manhã, sempre, todo dia de manhã, são 3 bananas com um copo de suco de maçã e... o meu é quase isso, mas o meu é todo dia de manhã banana com suco de melancia. Com melancia. Então, eu gosto da melancia, mas me dá um mais trabalho. Então eu falo, esquece a melancia. Aí de melancia eu faço... Melancia comigo tem que vir acompanhada da tapioca, porque senão esquece. Aí ao almoço eu faço a melancia com tapioca, porque aí nesse exato momento, no peso pesado que eu tô do Roy Nelson, eu tô diminuindo na tapioca. Mas ontem de noite meu jantar foi suco de goiaba com água de coco e uma tapioca. Ai, que delícia. Eu não vou nem falar qual foi o meu jantar, porque eu vou ficar com vergonha agora. Qual foi o jantar? Eu saí pra jantar, fui na churrascaria. Eu quase te mandei uma foto do espeto de picanha, Rose. Sabe o que eu faço? Aqui eu falei pro Rafael, Pedrinho, eu tenho feito, eu faço todos os vegetais, eu cozinho todos os vegetais, boto em containers separados e faço um bowl de different veggies. Aí eu either have quinoa ou alguma coisa assim, mas só os different veggies na parada. A situação aqui tá foda. Eu tô variando entre 150 a 185. 150 a 180. Complicado a situação. Pounds, não quilos. A gente já teve essa mesma conversa. E também fortalecendo a nossa imunidade para esses vírus que andam por aí. Pois é. Exatamente. Pois é. Ó, vamos deixar o mestre ir.
demais. Muito obrigado pela oportunidade, adorei também. Poxa, fiquei muito feliz de participar. E qualquer coisa que vocês precisarem, estão todos convidados a virem aqui em Miami. Nós temos as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook, no Twitter, Valente Brothers. Vocês podem acompanhar o nosso trabalho no Facebook também. Ô, Pedrinho, você tem um guest house, eu vou ficar naquele quartinho que você tem escondido na academia. Você é sempre bem-vinda. Não vai faltar Pedrinho, lugar tem para um você esconderijo nunca. lá na academia, que eu não vou contar muito não, mas nossa, eu fico naquele esconderijo ali, por resto da minha vida ninguém me acha. Eu vou me esconder do coronavírus aí. Aí eu fico na boa. Te amo, Pedrovski. Um beijo. Mestre, Beijo obrigado pela oportunidade de falar com o senhor. Muito respeito. Muito obrigado. Aqui, senhor. Demais. Pô, senhor, eu tô com meu cabelo tá meio branco, mas não precisa me chamar de senhor. Eu levei o mesmo pito do Rorion. Essa maneira séria que você fala comigo, ele não pensa nada nisso. Ele, pô, Rose, pelo amor de Deus, Pô, eu sou mais novo que a Rose. Mas não sou. Tem fudendo. Não, sou mais velho, mas um mês. O aniversário passou agora, né? O meu passou só um pouquinho de tempo atrás. Quando é aniversário, Pedro Valente? Hoje é dia o quê? De março? Eu sei dia do seu aniversário. Não, hoje não. Eu tenho que falar do jeito do podcast. Hoje é terça-feira 13, 14. Seu aniversário é 15 de março. Amanhã não! Seu aniversário é 15 de março, passou já. 15 de março, é verdade. 15 de março já passou, foi domingo. As pessoas que estão assistindo a gente agora estão depois do 15 de março. Amanhã de manhã, pode mandar aquele teu happy birthday no meu áudio. Eu liguei, você não lembra? Eu mando pra ele, eu canto e tudo pra ele, entendeu, Rafa? Nem todo mundo recebe eu cantando, imagina, eu não sou cantor. Mas pro Pedrinho eu canto, falo, dou minha declaração de amor pra ele todo ano, falo, ó, tudo que você faz, você tem que agradecer, né, realmente. Isso mesmo. Muito bom. Valeu, gente, obrigado, mestre, obrigado pela oportunidade. Vamos nessa. Valeu! Um abração, vamos nessa, valeu.